Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos tratar de um tema de suma importância. Iremos falar sobre tesouros no céu. Considerando que o Sermão do Monte, baseado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus ali ele espiritualiza muita coisa que era simplesmente falado ou conhecido sem muita propriedade. E agora, especificamente para um público que naquele momento, quando ele começa a falar, ele estava atingindo a sua, como é que eu posso dizer assim, o seu conceito particular, atingindo bem o seu íntimo. É dito pela história, inclusive Ellen White enfatiza isso no livro chamado O Maior Discurso de Cristo, que Jesus estava falando para um povo que era avarento, cobiçoso, e o próprio livro de Lucas, no capítulo 16, verso 14, descreve que os fariseus, eles eram avarentos. Olha o que é que diz aqui em Lucas, capítulo 16 e o verso 14. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Aqui está sendo falado o que está retratado no capítulo 16 do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, quando ele fala sobre a parábola do administrador infiel, né? Aquele que é mencionado com que acumulava riquezas ou que conseguia riquezas de maneira desleal. Mas aí ele fala um outro propósito que em outro momento eu falo para vocês. Com certeza, eu acredito que a lição vai tratar sobre isso. Mas o que eu quero salientar, irmãos, é que os fariseus, eles eram amantes do dinheiro, eles eram avarentos, cobiçosos, e era por essa causa, e foi por essa causa também, que ele se sentiu ameaçado ao ver que Cristo estava trazendo muitos seguidores, levando muitos seguidores, logo ele acreditava que todo o seu populacho ia perder-se então até então, todos os seus seguidores ia ser perdido. Mas aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus começa falando sobre a questão do tesouro no céu. E a pergunta que eu fiz aqui no vídeo é: o que são os tesouros no céu? Assista comigo até o fim, que eu vou falar para vocês o significado dessa expressão. Um outro ponto que eu quero chamar em consideração é: o trabalho, irmãos, ele deve ser considerado como uma bênção de Deus, mas não como um ponto para correr atrás de cada vez mais crescimento, mais promoções. Não é errado você fazer um bom concurso, gastar bom tempo estudando, mas nunca se esquecendo que essas bênçãos, além de serem advindas por Deus, ou seja, Deus nos concede, elas têm um tempo para isso. Todas elas, irmãos, irá passar. E é interessante que o capítulo 6 do Evangelho de Mateus e o verso 19, ele começa dizendo assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha que coisa interessante. Os tesouros naquela época, eles consistiam não só em moedas, não consistia só em valores monetários, quando eu falo assim especificamente, porque eram as moedas que se existia naquela época, denário, talento, tudo era peso de medida. E denário, no caso, era dinheiro em si, né? Era moeda de fato, um denário, 2 denários. Mas o que me chama aqui a atenção é que no verso 19, ele fala assim: a traça corrói, ou a traça destrói. Eu pergunto, a traça pode, na verdade, destruir uma moeda? Aqui, irmãos, a expressão de traça tem a ver com as roupas valiosas que se acumulavam também naquela época. Olha só, vocês lembram de que quando Acã tinha cometido aquele roubo, o que foi que ele roubou? Uma cunha, né, uma barra de ouro, mas ele fala também de uma capa babilônica. Então era uma roupa de grande importância, com certeza cara. Ele roubou com a visão de vender ou talvez de usar, mas ele sabia do valor que tinha aquela roupa. Então na época antiga as roupas também eram consideradas como joias, ou melhor dizendo, como tesouros. Vocês lembram também de Sansão, na aposta que ele faz ali com os filisteus, e ele chega a descrever: se vocês acertarem meu enigma, eu darei a vocês 30 roupas de festa, ou roupas festivais. Isso está no livro de Juízes, capítulo 14, e o verso 12 e 13. Um outro ponto, sim, só para voltar, né? Acã está em Josué 7, verso 20, tá? Se caso queira acrescentar no seu conhecimento para a lição, Josué 7, verso 20, fala do que Acã roubou, e ele tem uma capa babilônica. Lembre-se também de Geazi, quando ele viu que Naamã ofereceu foi levado, na verdade, né, para aquele que conseguisse a cura, para que Eliseu, quando conseguisse a cura, desse a ele roupas. O texto sagrado fala que ele levou 10 roupas festivais, e eram roupas caras. Então a traça aqui que corroeria deve ser aplicada também a roupas finas que se acumulava com o propósito de adquirir riquezas. E o que me chama aqui a atenção
é que essa prática, naquela época, ela era bem conhecida. E Jesus, quando fala sobre esse assunto, ele ali trata de um terreno especificamente que envolvia a realidade daquele momento. Aí ele fala, mas ajunteis para vós outros tesouros no céu. E aí fica a pergunta, o que seria o tesouro no céu? Sabe, irmãos, hoje, por mais que a gente corra atrás de uma melhora de um salário, venda uma coisa, venda outra, eu como sou comerciante, eu, como vocês sabem, eu trabalho com água mineral, mas eu tenho que ter a convicção de que aquilo que Deus me concede é dele. Eu só vou administrar de maneira correta. Se porventura eu for desleal, não só eu falo nos dízimos e ofertas, mas se eu for um mau pagador para quem trabalha comigo, se eu for uma pessoa que faça mau uso dos recursos que Deus me deu, eu estou com certeza causando um peso para alguém e sendo desleal diante dele. Mas sabe, não, voltando a dizer, não é nada de errado em você acumular tesouros, ou melhor, em você querer crescimento em seus tesouros. O que nós devemos ter cuidado é com que esses tesouros não nos venham a possuir. É bom obter as coisas, é bom ter casas, é bom você ter um automóvel para você se locomover, mas sabe, sempre com a consciência de que aquilo é o suficiente para você se manter. O que acontece, na verdade, em alguns casos, as pessoas se matam de trabalhar e dão plantão aqui, plantão ali, aí a família perde com a ausência da pessoa em casa. O tempo que deveria ser bem administrado diante de Deus não é bem administrado, porque uma correria atrás da outra e você está cansado, sobrecarregado, não vai aos cultos. Deixa eu contar aqui para vocês uma história triste que aconteceu de um rapaz que ele era músico da igreja e ele era uma pessoa, era um enfermeiro. E o que ele fazia? Ele tinha um plantão que ele ensaiava com o coral da igreja, ele também ensinava ou ensaiava com o quarteto que ele tinha, e ele ia aos cultos na quarta-feira, aos sábados, no sábado à tarde ia para os cultos jovens, no domingo à noite, porque os seus plantões eram sempre ali, digamos que organizados para com que as coisas de Deus não ficassem em falta. Então, num dado momento, ele foi proposto, através de sua inteligência, a arrumar um outro plantão, um outro emprego. Então, vocês sabem que quando a pessoa que trabalha na área de saúde, ela tem essa condição, essa possibilidade de trabalhar até em mais empregos. E ele então ali começou a ajustar e deu outro plantão, começou a dar outro plantão, logo visando dar um melhor conforto para a sua família, e não se apercebeu do mal que estava se iniciando. Então, quando ele começa então a dar esse plantão, logo os cultos, os ensaios do sábado à tarde já estavam sendo então, digamos que, suplantados. Ele não tinha mais como ter tempo para fazer aquilo, porque ele tinha que descansar no sábado à tarde para a noite dar plantão, coisa que ele não faria. Nesse dado momento, irmãos, uma outra proposta lhe foi concedida, então ele aceitou novamente. Logo perdeu-se a oportunidade de ensaiar nas quartas-feiras, como também aos domingos após o culto, com o grupo. E ele começou agora a estar em uma situação que o tempo estava sendo consumido e ele não mais conseguia administrar. Começou agora a faltar os cultos no sábado também. Isso além dos cultos no domingo e os cultos na quarta-feira. E as coisas começaram a se desenvolver, a família já sentia a sua falta, embora ele visasse aparentemente o conforto, ele estava prejudicando a sua vida e estava perdendo o conforto espiritual. E esse é o mais importante, sabe? Num dado momento, ele pegou uma carona com uma amiga de trabalho e em meio a conversas com ela, do qual ele aceitou, ele traiu a sua esposa desses encontros que estava. Isso porque muita coisa foi cortado antes. Aí você fala assim, Bel, foi por causa do trabalho, então esse camarada já era safado. Desculpe a expressão, já era uma pessoa desonesta, desrespeitosa. Mas, irmãos, quando se corta os elos com Deus, a gente perde forças com Ele. Lembre-se como foi a queda de Eva. Ela vai para comer do fruto, ela cometeu vários deslizes ali. Afastou-se do seu marido, aproximou-se do fruto, conversou com a serpente, começou a argumentar em seu coração se o que Deus tinha falado era certo ou não, para depois comer. Então, assim, o ideal é que a nossa fé seja sempre alicerçada e o nosso tesouro seja mantido no céu. E como juntar tesouro no céu? E aí Ellen White descreve isso. Um livro chamado O Maior Discurso de Cristo. E olha o que é que ela fala sobre esse assunto. O caráter é a grande colheita da vida. Em toda palavra ou ato que, mediante a graça de Cristo, suscita uma alma ou impulso em direção ao céu, todo esforço que tende à formação de um caráter cristão é depositar tesouro no céu. Então, assim, esse tesouro, irmãos, os ladrões não vão roubar.
porque são escolhas que são decididas aqui, que nos qualificam às mansões celestiais. Logo, você terá uma conduta diferenciada, porque essa é gerada pelo Espírito Santo. E assim sendo, não mais podemos dizer que teremos ocupado nosso coração nos bens desta vida. O texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e eu queria ler com vocês, para fechar aqui, eu já li essa semana, mas eu não poderia deixar de fazê-lo nesse contexto. Não devemos possuir as coisas a tal ponto que elas acabam perdendo ou tomando uma prioridade daquilo que não tem. Mas, primeiramente, na sua vida, os 3 fundamentos que eu digo sempre é esse. Primeiro, Deus. Segundo, a família. Em terceiro, vem a igreja, vem o trabalho. Mas esses 2 nunca devem ser perdidos. Deus, é por isso que o texto fala no capítulo 6, verso 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o foco. E aqui, no capítulo 6 de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 18 em diante, aqui diz assim. Eu acho que eu botei o texto. Perdão, é o capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 7 a 11 diz assim. Afinal, não trouxemos conosco nada deste mundo, quando viemos a ele. Porém, nada também levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em várias tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Verso 11. Você, porém, ó homem de Deus, fuja dessas coisas. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Que Deus, portanto, irmãos, nos conceda o tesouro no céu através de boas escolhas, decisões que são tomadas, escolhas que são feitas, e sempre possamos deixar aqui um bom legado. Acumular tesouro no céu é demonstrar, na verdade, aonde está o nosso coração. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E o nosso tesouro está no céu, através do que o Espírito Santo coloca em nós e desenvolvemos ele para a glória do seu nome. Deus, portanto, nos abençoe e nos faça refletir sobre isso. Essa história que contei do enfermeiro foi verdadeira. Então, ao cortar elos com Deus, pouco a pouco, sem perceber do mal que estava se arruinando, ele levou a uma situação muito desagradável. Perdeu seu casamento, perdeu-se então a sua paz e, na verdade, precisamos de fato ter paz com Deus, a consciência de que estamos fazendo aquilo que vai nos enobrecer diante dele, primeiramente, e logo enobrecer a nossa família, que abaixo de Deus é o tesouro mais precioso. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela bênção da Tua presença e pela certeza do tesouro que o Senhor nos concede para nós acumularmos aqui nesta terra. Se através do acúmulo do tesouro no céu fizermos boas escolhas e permitirmos com que o Senhor seja o autor de tudo que vem em nossas mãos, nós não correremos o risco de sermos avarentos, cobiçosos, não correremos o risco de colocar o coração nessas coisas. Mas, por favor, Pai, nos ajuda a reconhecermos que todas as coisas são dádivas do Senhor. Nos dá a Tua bênção, o Teu perdão e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Inscreva-se no nosso canal e faça com que esse canal de transmissão da Palavra de Deus alcance outras pessoas. Um bom dia para você. Até o próximo estudo.